Fala, turma! Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Mulher da minha vida, minha apoiadora. Boa tarde, Clara Nicole. Boa tarde, meu amigo Sérgio, irmão Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, Tainara, que está sempre aqui conosco também. Boa tarde, pessoal. Hoje vai ser poderosa a nossa live, hein? Hoje eu tenho algo poderoso para entregar para vocês, para dividir com vocês. Convide alguém para participar hoje. Hoje vai ser forte. Clica aqui no aviãozinho. Você que já está aqui, tem um aviãozinho aqui na parte de baixo. Aqui, olha. Envia aí pelo menos para 10 pessoas. Hoje eu preciso. Hoje a gente precisa divulgar a live de hoje. A gente precisa alcançar. Tá ok, pessoal, meu áudio? Só me confirma isso, por gentileza. Vou te dar um tempo para você chamar alguém para participar aqui. Hoje é poderoso, hoje eu tenho algo para dividir com vocês aí, algo da parte de Deus. Ao meu ver, esse é um dos dias mais fortes aqui. Convide alguém, quero te dar mais alguns instantes, convide alguém para participar conosco. Sabe aquelas lives assim que Deus falou comigo, por isso que eu tenho certeza que vai ser poderoso. Vamos lá então, gente. Vamos começar mais um dia. Hoje é quinta-feira, mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos vivos, um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de honrar o nome dEle, um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de honrar as nossas famílias e de honrar as nossas vidas. A gente mesmo preservar aquilo que Ele nos deu, né? E hoje eu quero falar sobre Marcos capítulo 5, que é a filha de Jairo, a história da filha de Jairo. Hoje eu quero dividir essa história com vocês, uma história poderosa, com alguns segredos aqui, alguns pontos que vale a pena a gente abordar, que serve como ensinamento, como aconselhamento espiritual para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Primeiro, a palavra diz que Jairo era o principal da sinagoga. Jairo era um cara grandão, Jairo era um dos principais da sinagoga. Era um cara respeitado, um cara muito conhecido, um cara famoso, o famoso meritocrata. Porém, quando Jairo se encontra com Jesus, olha que forte isso, pessoal. Mesmo Jairo sendo grande, sendo um principal da sinagoga, quando ele se encontra com Jesus, ele prostra aos pés de Jesus. Isso me chama muito a atenção. Quando ele se encontra com Jesus, ele entende que Jesus é maior do que ele, e ele se ajoelha aos pés de Jesus. Eu já quero lançar algo para você aqui. Olha, meu amigo Gustavo, ama a sua vida. Gustavo é bênção demais, um grande amigo que Deus nos deu. E olha o que eu quero dizer para você aqui. Se alguém já puder digitar aqui para a gente fixar: quanto mais tempo eu fico de joelho, mais eu cresço. Olha como que isso é poderoso. Quanto mais eu me prostro, quanto mais eu me diminuo para a terra, maior eu me torno. Quanto mais de joelho eu fico, mais eu cresço. Jairo, ele é o maior da sinagoga. Jairo é poderoso. Mas quando ele vê Jesus, ele se prostra perante a Jesus. Quando ele vê Jesus, ele reconhece a autoridade do mestre. Ele reconhece a autoridade de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Independente da condição dele, independente de quem ele é, ele entende que quanto mais ele se prostra, quanto mais ele se diminui, quanto mais ele anula suas próprias vontades, mais ele cresce. O reino funciona assim. Quanto mais o André diminui, mais Cristo cresce na minha vida. E quanto mais Cristo crescer na minha vida, mais bem-aventurado eu serei, mais feliz eu serei. E é isso que Jairo faz, ele se prostra. Obrigado, Ana Lúcia, deixa eu fixar aqui. Quanto mais tempo eu fico de joelho, mais eu cresço, é isto. E aí, olha só, queridos, o que acontece? Jairo, após se prostrar, ele apresenta a Jesus a situação de vida dele.
E sabe que é importante a gente apresentar para ele a nossa situação? Por mais que ele sabe de todas as coisas, por mais que ele está no controle de todas as coisas, faz parte da humildade a gente apresentar a nossa situação. Porque às vezes nós queremos maquiar uma situação, queremos mostrar para as pessoas algo que não existe. E Jairo, ele apresenta a situação que ele está vivendo. E qual que é a situação de Jairo? A minha filha está quase morta. A filha que Jairo tanto ama, a filha que Jairo tem tanto carinho, está enfrentando uma enfermidade, está quase morta. Só que Jesus, ele dá um direcionamento para Jairo, e esse direcionamento é poderoso. Se você puder anotar isso, anote por gentileza. Jesus diz para ele: Jairo, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Jesus está dizendo para Jairo está dando um ensinamento para Jairo sobre os dois tipos de medo que existe. Existe o medo que te trava e existe o medo que gera responsabilidade. O medo que gera responsabilidade é aquele medo de eu estou dirigindo um carro e eu não vou entrar numa curva correndo porque eu sei que pode causar um acidente. Esse é o chamado medo bom, é o medo responsável. Mas Jesus está falando do outro medo, o medo que trava, que impede muitas pessoas de viverem o milagre, que impede muitas pessoas de acionarem o reino de Deus. Jesus diz para Jairo: não tenha medo, você precisa crer. Porque existem pessoas que não estão vivendo ainda tudo que Deus planejou para a sua vida, porque você tem medo. O medo tem dominado você. Você tem medo do que pode acontecer, você tem medo dos resultados. Jesus disse para Jairo: Jairo, você quer viver algo especial na sua casa? Não tenha medo. Pelo contrário, Jairo, crê somente, tenha fé. Porque no mundo terrestre, como que você acessa as coisas? Com as suas próprias mãos. Se eu quero pegar um óculos, por exemplo, eu uso as minhas mãos e pego este óculos. Aqui na terra, para acessar as coisas, para adquirir recursos, você utiliza as suas mãos. Mas no reino, no mundo espiritual, você só acessa utilizando a sua fé. A mão que você usa no mundo espiritual é a fé. Isso é poderoso. Alguém digita aqui para a gente, que eu vou fixar isso aqui. A mão que você utiliza no mundo espiritual para pegar algo é a fé. Por isso que Jesus diz para Jairo: não tenha medo, pelo contrário, ative a sua fé. Você precisa ativar a sua fé. Pessoal, não é sobre religião, é sobre ter fé. Você precisa ativar a sua fé no dia de hoje. Você precisa ativar a sua fé, abrir mão do medo que te paralisa, do medo que te deixa com medo. Na verdade, você precisa fazer o medo ter medo de você, através do seu posicionamento, através dos joelhos dobrados, através da entrega. Quando você entrega o seu coração para Jesus, você vai fazer o medo ter medo de você. Aí Jesus decide então, está indo até a casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, olha a situação que espera ele. Existem pessoas na porta da casa de Jairo, que estão ali numa espécie de um pré-velório, estão chorando, estão desesperadas. E você sabia, é até bíblico isso, que se os seus olhos forem bons, todo o resto também será bom. A gente precisa aprender a olhar para algumas situações de forma positiva. A gente precisa aprender a olhar para algumas situações com bons olhos. Jesus olha para aquela situação e diz assim: por que vocês estão chorando? Essa menina, ela não está morta, ela está somente dormindo. Olha a visão de Jesus. Sabe o que impede muitas realizações nas nossas vidas? É porque a gente tem visões equivocadas das situações que estamos enfrentando. A gente tem visão equivocada de algumas situações. A gente olha para algumas situações com exagero de emoções ou com exagero de realidade. E isso acaba criando uma mentira. Isso acaba criando uma realidade paralela, uma realidade virtual de algo que não existe. A gente precisa aprender a olhar para as coisas com bons olhos. É isso que Jesus nos ensina. Se você, um exemplo, talvez sua família esteja enfrentando uma grande batalha dentro de casa. Aí você olha para sua família, aquele olhar assim: não, minha família, que peso, que luta. Esse olhar só vai gerar mais lutas para dentro da sua casa. Mas se você olha para a mesma situação com bons olhos e diz: hoje eu posso estar enfrentando essa situação, mas em breve a minha família será próspera, minha família será feliz, iremos crescer, iremos conquistar. Gente, a situação vai mudar.
Porque a maneira com que você olha para a situação determina o resultado daquela situação. A maneira como que você entende o cenário ao seu redor define o resultado deste cenário. Então você precisa olhar para as coisas de forma positiva, com bons olhos. Você precisa acionar a fé no seu olhar. Você não pode, anota isso nas tábuas do seu coração, grava isso. Você não pode olhar para as coisas de qualquer forma. Você tem que olhar para as situações com fé. Coloque fé no seu olhar hoje. Invista no seu olhar fé. Comece a olhar para as coisas com fé. Hoje eu não tenho, mas em breve terei. Hoje eu não sou, mas em breve serei. Hoje eu não posso, mas em breve eu poderei. Hoje eu não consigo ir, mas em breve eu vou conseguir. Coloque fé no seu olhar. Jesus olha para aquela menina e diz: ela não está morta, ela está somente dormindo. Porém, aqui vai o que da nossa live de hoje. Por isso que eu disse que essa live seria muito poderosa. As pessoas que ouvem Jesus falando isso começam a rir de Jesus. É assim que o texto diz. Elas começam a zombar a fé de Jesus. Não se preocupe se alguém zombar a sua fé. Não se preocupe se alguém zombar do seu posicionamento. Não se preocupe se alguém falar que você é positivo demais. Não se preocupe se alguém falar que você é feliz demais. Primeiro, o posicionamento é seu e a visão é sua. E ninguém é igual a você. O que você tem é único, é seu, pertence a você. Então não determine os resultados pelo posicionamento dos outros. A fé é para quem precisa. Quem precisa crer é você que precisa crer. É você que precisa de um milagre. As pessoas estão rindo do direcionamento dele. As pessoas estão rindo da visão dele. Mesmo assim ele continuou firme. Aleluia. Você precisa continuar firme na sua fé. Você precisa continuar firme no seu posicionamento. Eu já enfrentei diversas vezes situações que eu fiz um projeto, que eu falei sobre algo e eu via no olhar das pessoas que elas não acreditavam. Eu vi no olhar das pessoas um olhar de zombaria, de desdenho, mas isso não pode me mover, porque o que me move não é o que as pessoas acham, o que me move não é o que eu estou vendo, o que me move é o que eu creio, é a minha fé que tem que me mover. E as pessoas começam a rir da fé de Jesus, e Jesus não se deixa levar pelo que os outros estão pensando. Direcione a sua fé para o lugar certo, posicione a sua fé de forma certa. E para a gente finalizar aqui, Jesus fala para aquelas pessoas que estavam rindo, Jesus despede todos. Deixa eu te falar algo, isso aqui é poderoso, tá? Quem não é por você é contra você. Não carregue com você peso desnecessário. Não carregue com você situações desnecessárias. Não carregue com você pessoas que não acreditam nos seus sonhos. Jesus está dizendo para eles: vocês estão aqui, na porta da casa de Jairo, e vocês não acreditam em nada do que eu estou falando, então vocês não podem viver esse milagre. Tem gente esperando o pior, e quem espera o pior não pode viver o milagre com você. Seja radical nessa área. Não carregue peso desnecessário. Não carregue pessoas que só te puxam para trás. Não carregue pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que só falam que vai dar tudo errado, que nada vai acontecer, que você não vai ser feliz. Não dá para negociar com esse tipo de pessoa. Não dá para viver com pessoas tóxicas. Jesus olha para a porta da casa de Jairo, aquele monte de gente fingindo que se importa e rindo de um posicionamento de fé. E pessoas que não acreditam no posicionamento da sua fé não podem viver o resultado do seu milagre. Alguém digita isso aqui para mim, por favor? Quem não acredita na sua fé não pode viver o resultado do seu milagre. Alguém digita isso para a gente finalizar a nossa live? Quem não acredita no seu posicionamento não pode viver o resultado do milagre. Isso é forte. Jesus disse: vocês vão embora daqui, vocês não podem ficar aqui. Seja radical com quem te puxa para trás. Seja radical com quem não te apoia, com quem não celebra a sua chegada. Seja radical com quem não celebra a sua vida. Seja radical com quem não torce por você. Você precisa ter do seu lado só pessoas que acreditam realmente nos seus sonhos, que estão sempre com as mãos estendidas para te ajudar. Aí Jesus entra na casa de Jairo e diz: aqui dentro só vai entrar Jairo, a esposa de Jairo e mais 3 discípulos que Jesus tinha convidado para acompanhar aquela visita. Porque nem todo mundo pode viver a experiência que foi feita para você. Nem todo mundo pode dividir a experiência que é para você.
Uma experiência para a sua casa não pode ser dividida com todo mundo. A experiência é para a casa de Jairo. E se a experiência é para a casa de Jairo, não tem porquê quem está de fora da casa experimentar dessa experiência também. Tem muita gente errando nisso. Tem muita gente falhando nisto, querendo dividir uma experiência que deveria ser sua com mais pessoas. Está na hora de você preservar o seu lar. Está na hora de você preservar a sua casa. Experiências coletivas serão vividas no coletivo, mas experiências para o individual, experiências para a sua casa, elas devem ser vividas somente na intimidade do lar e da família. Aí Jesus entra naquela casa, não deixa ninguém de fora viver aquela experiência. Ele olha para aquela menina, ele pega na mão da menina e diz: menina, levanta, fica de pé. É a palavra que ele dá. Sabe o que aquilo significa? É um despertador espiritual para os sonhos. Posso falar com você agora? Você mesmo. Quando Jesus pega na mão daquelas meninas, daquela menina, é um despertador. Jesus está acordando ela. Sabia que Jesus vai pegar na mão do seu projeto hoje, na mão do seu milagre hoje, como um despertador espiritual, assim como a gente precisa de despertador para acordar de manhãzinha. O sono está pesado, e se não for com despertador, a gente não acorda. Ele vai ser o despertador espiritual para algumas áreas da sua vida. Ele vai pegar nas suas mãos como forma de despertador e vai levantar esse projeto, vai levantar essa visão, vai levantar esse sonho. Você precisa crer nisso hoje, agora. Jesus vai te alcançar como um despertador espiritual e vai te levantar dessa situação, vai levantar o seu sonho. Deixa ele pegar nas suas mãos agora, deixa ele pegar nas suas mãos hoje e como um despertador te levantar para viver um tempo exponencial, um tempo extraordinário na presença dele. Você crê nisso? Se você crê, eu quero orar com você hoje. Você pode conectar a sua fé com a minha? Você pode conectar a sua mão com a minha? E eu vou orar com você. O despertador espiritual vai tocar agora e vai levantar o seu sonho que está dormindo, vai levantar esse projeto que está dormindo. Tem vitória chegando para a tua casa hoje, o despertador tocou, o milagre tem que acordar. Tem vitória chegando para você hoje. Tem milagres que vai ser entregue no seu endereço hoje, não vai errar o endereço, não é para a sua casa, é para a intimidade da sua família. Creia nisso. Conecte a sua fé com a minha, conecte a sua mão com a minha e vamos orar ao Senhor neste momento, crendo que Ele pode realizar. Aleluias. Senhor, nós estamos neste momento reunidos aqui, conectamos a nossa fé. Pessoas estão se conectando com a minha mão agora porque creem que o despertador espiritual vai tocar. Esse despertador vai levantar milagres, projetos, sonhos. Nós cremos nisso. Em teu nome eu abençoo essa vida, essa família com toda sorte de bênçãos. E eu declaro que hoje ainda eles viverão grandes milagres, milagres poderosos. Eu declaro que hoje ainda muitos serão surpreendidos, porque o milagre está acordando agora e vai bater na porta da casa deles. Famílias serão alcançadas no dia de hoje. Sonhos, projetos, negócios serão alcançados nos dias de hoje. Eu profetizo isso, Senhor, e declaro isso sobre cada vida, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. É tempo de milagre. Tem milagre que levanta hoje, tem milagre que acorda hoje para mudar a sua realidade. Beijo no seu coração e até amanhã no mesmo horário, se Deus quiser.